Quando eu usei o Monjaro lá em janeiro de 2025, me falaram que todo o peso que eu tivesse perdido durante a aplicação do medicamento, eu ia ganhar de efeito rebote, até o dobro depois que eu parasse as aplicações. Só que a gente tá em outubro e isso não aconteceu. Eu apliquei Monjaro durante 2 meses e eu perdi 17,5 kg e de lá pra cá, de fevereiro até outubro, eu só ganhei 2 quilos. E não tem nem como te dizer se foi 2 quilos de gordura ou 2 quilos de massa magra. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui o meu antes e bem depois, o meu efeito rebote, depois que eu parei as aplicações do Monjaro. Olha, eu vim até com uma roupa diferente, que não seja uma roupa da academia ou shorts da Shein, pra mostrar 6 meses depois como estou. E este é o meu efeito rebote. Inclusive, estou no meu período, então estou mega inchada. E esta é uma das minhas calças queridinhas depois do Monjaro. Olá, meu povo! Vocês já viram aí um videozinho eu mostrando como é que estou hoje em dia, mas eu quero dar um contexto dessas aplicações, de como eu estava antes de aplicar o Monjaro e como que se deu esse período, agora já aproximadamente 6, 7 meses após as aplicações, como que eu consegui manter o peso que eu perdi durante as aplicações. Então eu quero dar um contexto maior para vocês. Antes de eu aplicar o Monjaro, eu já estava num efeito sanfona há uns 4 anos. Há 5 anos eu já tinha tido meu primeiro filho. Meu primeiro não, segundo filho. Eu tenho 2, uma menina de 8 e um menino de 5. Então eu tive o segundo filho e eu não conseguia mais emagrecer. Eu tenho 32 anos, né? Eu acho que a gente passa dos 30, a gente já entra nessa dificuldade. Depois que eu tive o segundo filho, foi muito mais difícil de emagrecer. Fiquei bem barriguda da segunda gestação do menino. Eu não perdia de jeito nenhum. Mas eu também, assim, eu vejo, né, que o meu esforço não era um esforço tão grande quanto na época que eu imaginava que eu tava me esforçando muito. Mas na real eu não tava fazendo o que eu precisava fazer para emagrecer. Por mais que eu tivesse fazendo, tivesse me esforçando, eu não via resultado, né, de perda de peso. Então, antes de eu aplicar o Monjaro, eu estava tentando emagrecer e não conseguia. Em 2024 eu já estava indo pra academia, não me mantia muito ativa, não era assídua. Eu ia uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, e achava que eu estava... Por que eu não estava tendo resultado? O Monjaro, ele veio numa fase, assim, foi bem por impulso que eu comprei. Um amigo meu veio e falou, olha, eu tô vendendo, é um remédio que o pessoal tá tendo bastante resultado, você não quer testar, é melhor que o Ozempic. E ele me convenceu, eu comprei, foi assim, bem um teste. A minha intenção nunca foi me manter medicada, tomando essa medicação, até porque é um remédio caro e tem efeito colateral, e eu nem gosto de ficar tomando remédio. Mas ele falou, meu, testa por um tempo e vê os resultados, que eu acho que vai dar bom pra você. E aí, beleza, comprei, né? Comecei em dezembro do ano passado, de 2024, e terminei ali em meados de fevereiro. E aí, depois das aplicações, eu fui realmente entender o que eu tava fazendo de errado. Eu comecei a me esforçar para manter o resultado que eu tive. E aí, a minha alimentação foi uma alimentação que eu me dediquei para manter, uma alimentação legal, equilibrada, com um déficit calórico. Então, eu não parei as aplicações e vim com tudo no carboidrato, não foi isso que aconteceu. Foi assim, ai, parei, terminei as aplicações, perdi 17 quilos, vamos jantar numa hamburgueria, numa pizzaria. Não, não fiz isso. Eu continuei fazendo a minha dieta e comecei a fazer a corrida. Então eu me dediquei muito à corrida, né? No mês, assim que eu parei a aplicação em fevereiro e março, eu corria todos os dias, 5 quilômetros. Comecei a gostar muito de correr. Como eu tinha perdido muito peso, uma das coisas que me impedia de correr era o volume de gordura no peito, porque doía muito para correr. E aí, como eu emagreci muito, eu não sentia mais essa dor. E aí, meu, foi muito legal, foi um período muito de descoberta. Nossa, eu consigo correr 5 quilômetros sem parar. E foi muito uma fase empolgante, assim. Eu tinha muito essa sensação de, nossa, eu quero correr todos os dias, libertador, sabe? Então, eu me encontrei nesse período após as aplicações na corrida. Até que eu comecei a sentir algumas dores, bem
pouquinho, bem de leve, e falei, eu acho que é melhor eu me dedicar à musculação, pra eu não me lesionar. Então, fui pra musculação. E aí, desde então, desde que eu parei as aplicações do Mounjaro, eu tô nessa fase entre corrida e musculação. Então, tem fases que eu acabo ficando mais na corrida, meses, semanas, e tem meses, semanas que eu vou mais pra musculação, me dedico mais à musculação e menos pra corrida. E tudo depende. Eu acho que foi muito benéfico pra mim, após as aplicações, ter 2 tipos de exercícios, 2 práticas, para que quando eu enjoasse de um, eu fosse para outro, sabe? E não parasse completamente. Então, para mim, isso foi muito benéfico e queria trazer para vocês. Muitas das vezes a gente, por mais que seja uma coisa nova e que a gente tá gostando, a gente não sabe, a gente acaba ficando desestimulado. Eu, quando comecei a corrida, nossa, era muito legal. Eu queria correr todo dia, toda hora, e era uma sensação, assim, de endorfina o tempo todo. Quando eu parei de ter, assim, os resultados e avanços que eu tava vendo na corrida, ela deixou de ser tão interessante. E aí eu falei, bom, agora, já que não tá tão interessante, deixa eu fazer outra coisa, sabe? Então eu acabei me envolvendo e ficando ali nesse mundo do esporte, sabe? Colocando sempre alguma coisa pra eu fazer. Eu falei pra vocês, eu ganhei apenas 2 quilos, tá? Então eu parei as aplicações com 62 quilos, acho que 62,5. Eu tinha perdido 17,5 quilos durante as aplicações do Mounjaro. E desde fevereiro até setembro, são 2 quilos que eu ganhei. Eu não ganhei mais do que isso. E passamos aí pela Páscoa, passamos pelas minhas férias, eu fui para um resort all inclusive, tive meus momentos de compulsão alimentar e mesmo assim estou com 2 quilos depois de 6 meses, até mais do que 6 meses. Se eu fosse falar o que foi, né, o motivo do meu sucesso em não ter vivenciado o efeito rebote do Mounjaro foi ter 2 esportes, né, como carta na manga. Também mantive uma dieta que, ao longo desses 6 meses, antes estava voltada para déficit calórico, então eu estava ingerindo pouco carboidrato, eu passei a ingerir mais carboidrato, porque para mim passou a ser importante ganhar massa muscular. Então eu fui fazendo essas adaptações. E é importante também falar que eu tive muitos momentos de compulsão alimentar. Enquanto a gente tá tentando emagrecer, várias coisas estão acontecendo e a gente tá vivenciando muito, sentindo muito. A gente precisa lidar e conduzir a nossa rotina para não deixar o exercício, não deixar a alimentação de lado e não cair nos hábitos que a gente tinha antes. Eu não me alimentava certo o suficiente. Eu não ia pra academia o suficiente. Eu não fazia o suficiente. Eu fazia pouco e achava que era o suficiente. E não via resultado e ficava desestimulado. Para mim, o Mounjaro funcionou como um impulso inicial. Esse período pós-aplicação, ele foi voltado para eu me dedicar tanto à alimentação quanto à prática de exercícios, mas quero que fique parecendo que foi tudo perfeito, que foi linear e eu sempre consegui, que todos os dias eu consegui me alimentar direito, que todos os dias eu fui para academia fazer musculação ou correr. Não foi, oscilou muito, muita coisa aconteceu na minha vida. E mesmo assim, eu consegui manter o meu peso, mesmo assim eu não caí no efeito rebote. Porque eu não larguei mão, não abandonei o exercício, não abandonei a alimentação. E eu acho que é aí que a gente cai no efeito rebote. Quando a gente abandona completamente novos hábitos, os saudáveis, que é aquele que vai manter o nosso peso, e a gente volta a ter hábitos que a gente tinha antes. Então, tenho amigas que me perguntam, você recomenda o medicamento? E eu recomendo. Eu sou a prova viva de que o remédio funcionou. Pra mim, funcionou muito. Tô há 6 meses, mantive o peso, metade de uma caneta, e eu não precisei aplicar de novo. Eu já sei o caminho das pedras. Eu já sei como manter esse peso. Então, o medicamento serviu como um estilingue pra mim. Ai, você só teve esse resultado porque você ficou bitolada. Isso não aconteceu comigo. Toda sexta-feira, a gente pede pizza, ou come um hambúrguer, come uma pipoca de micro-ondas. Eu não sou uma pessoa bitolada a esse ponto. O que eu faço, a regra que eu coloquei pra mim aqui, na minha vida, é que tá tudo bem ser uma pessoa nota 7. 7, a gente passa de ano. A partir do momento que você emagreceu, as aplicações funcionaram, você parou de fazer as aplicações e agora você vai seguir com alimentação e treino, você não precisa ser perfeito, tá? Se você faltou um dia, tá tudo bem. No outro dia você vai. Não tá tudo no lixo, sabe? Se você teve um dia de compulsão alimentar, que você comeu igual uma capivara raivosa, metade de um bolo, no outro dia você vai lá e faz tudo certinho. Toma o seu café da manhã com pão e ovo,
come o seu franguinho com arroz, dá para fazer essa manutenção. Tem dias que as coisas vão sair do planejado e normal. Não esperem ser nota 10, não esperem que putz, perdi o que eu precisava, agora vai ser muito fácil ter uma vida e uma alimentação saudável e ser uma pessoa super ativa porque agora estou magra. E não é isso que acontece. A vida vai acontecendo e vai demandando muito psicologicamente. E querendo ou não, ficar em casa, assistir um filme, deixar de ir para academia também é algo que faz bem pro nosso psicológico. Comer uma comfort food também é algo que faz bem pro nosso psicológico. Entender que não tá para ter uma alimentação saudável todos os dias, o tempo todo. Assim como não dá pra gente achar que a nossa vida vai ser todos os dias a gente vai conseguir ir pra academia, todos os dias a gente vai conseguir se manter ativo, porque isso não acontece. Principalmente quando a gente tem filhos. Eu acho que o importante é, a maioria dos dias, a gente conseguir, a gente ter essa visão. O que eu tô fazendo na maior parte do tempo? Eu tô me alimentando bem ou eu tô me alimentando mal? Eu tô indo com mais frequência pra academia ou eu tô indo com menos frequência? Quantos dias na semana eu tô indo? Quantas alimentações por dia eu tô fazendo dentro da dieta e quantas eu não estou? Acho que ter essa visão e observar, né, os nossos comportamentos e entender por que tá acontecendo, alimentos que também fazem com que a gente tenha mais compulsão alimentar, e observar e retirar esses alimentos. Comigo, por exemplo, é bolo. Se tem bolo, eu como até passar mal. Então eu preciso que não tenha bolo, para eu não ter esse alimento que eu sei que eu vou comer até passar mal. Então, se conhecer, sabe? Autoconhecimento é muito bom e ajuda muito nesse processo. O que eu quero deixar aqui de lição é que ter perdido muito peso não quer dizer que vai ser fácil daqui para frente, mas também não é algo que vai ser impossível, sabe? É algo real que dá para manter e a gente precisa entender que os astros eles não vão se alinhar para que a gente possa manter a nossa rotina de academia e alimentação saudável. Não existe vida perfeita, a gente não tá numa linearidade, muito pelo contrário, né? A partir do momento que a gente arruma uma partezinha da nossa vida, a outra parte parece que bagunça por completo. E é entender que não existe momento perfeito. A gente vai estar sempre oscilando, a gente vai estar sempre sem tempo, alguma coisa vai sempre acontecer. Então, é entender que é um esforço, é um comprometimento, que o fato da gente ter perdido peso é muito legal para nossa autoestima, mas a autoestima por si só, ela não é o suficiente para fazer com que você passe a ter hábitos saudáveis e seja mais consistente e compromissada com aquilo que tem que ser feito. Comigo, nossa, deu um boom na minha autoestima gigantesco quando eu perdi 17 quilos. Mas o que fez com que eu mantesse os hábitos saudáveis foi a minha disciplina e o meu comprometimento. É diariamente lutar contra os meus demônios. Eu sei o que eu quero fazer, eu sei que eu prefiro ficar jogando videogame, assistindo televisão, mas eu tenho que levantar a bunda do sofá, da cama e ir fazer o que eu tenho que ser feito. Senão eu volto para onde eu tava. E é a força de vontade, é a disciplina, é saber entender causa e consequência, que se a gente não muda os nossos hábitos, se a gente não faz diferente, a gente volta para o lugar que a gente estava. Esse é o recado que eu queria deixar, essa é a minha experiência e é isso que eu repito para mim todos os dias. Eu preciso lutar contra algo que eu estava fazendo que me colocou lá.